Boa tarde, alunos do quarto ano. Tudo bem? Então, na semana passada, a tia Michele deixou para vocês o estudo dirigido, né, do primeiro bimestre, encerrando o primeiro bimestre, o livro 1. Agora daremos início ao livro 2, tá? O livro 2, na verdade, traz aí, né, o primeiro capítulo do livro 2 tem como tema As plantas precisam de luz, tá? Na verdade, ele começa até falando um pouquinho do que a gente viu no livro 1, tá? Você sabe que é importante comer verduras e legumes. E verduras e legumes fazem parte de qual grupo alimentar? Quem é que se lembra? Né? Dos grupos dos alimentos reguladores, né? Na verdade, a gente precisa, né, tá consumindo alimentos saudáveis para o melhor crescimento, né? Para que o nosso organismo funcione melhor. Frutas e legumes são nomes populares dados a diversos alimentos de origem animal, tá? Alface, couve, né? Tudo isso que a gente viu lá na aula passada com os alimentos, quando aprendemos os alimentos, os grupos alimentares, tá bom? Então, mas nesse capítulo também a gente vai ver que como é fácil, gente, planejar uma horta, tá? A horta não precisa necessariamente ser em espaços grandes. Não, podem ser em espaços pequenos também, dependendo da planta que vai, né, cultivar, certo? Ao se planejar uma horta, gente, temos que pensar, sim, em espaço, porque, gente, realmente tem hortaliças que elas necessitam ser cultivadas em espaços maiores, como milho, abóbora, mas as plantas aromáticas, como manjericão, erva doce, elas não, tá? Em espaços pequenos nós podemos cultivar essas plantinhas. Então, não é desculpa de morar em apartamentos de não ter espaço, hein? Podemos fazer até em garrafa PET, tá? Garrafas vazias de refrigerante. E também outra coisa que a gente tem que pensar quando for fazer uma hortinha é na posição do sol, tá? Porque as plantas, elas precisam da luz solar. Vocês sabem por quê? Não? A gente vai aprender agora. Para realizar a fotossíntese. O que é isso, tia Michele? Nunca ouvi falar. Então, a fotossíntese, gente, na verdade, é um processo, né? É um processo da planta que vocês irão aprender. Sabe em qual página? Vou falar para vocês. Na página 211. Isso, na 211, ela traz uma imagem e traz uma breve explicação sobre a fotossíntese. Na verdade, as plantas precisam de luz porque elas produzem o próprio alimento. Produzem o próprio alimento por meio do quê? Da energia do solo, tá? Vou falar brevemente para vocês aqui, mas na página 211 vocês vão poder fazer a leitura, né, melhor, para saber melhor o que é fotossíntese. Então, fotossíntese, na verdade, é a produção, né, quando a planta produz o seu próprio alimento. Como assim? A água é absorvida pela raiz, certo? Toda planta precisa ser regada, né? Então, a água é absorvida pela raiz, chegando até as folhas, tá? E o gás carbônico que está presente no ar é absorvido pelas folhas, tá? Absorvido pelas folhas. Com esse resultado, as plantas fazem o quê? Liberam o gás oxigênio, que é o importante, né, para nossa respiração, para a respiração dos seres vivos, tá? Então, vocês podem ver na página 211, tem aí uma plantinha, tá? A energia solar, o sol, né, emitindo os raios para a planta, né? A água, né, ela precisa ser regada, né? Na verdade, quando ela é regada, né, a raiz absorve essa água e chega até as folhas. Na verdade, gente, chega até as folhas por vasos condutores.
na verdade, semelhantes a tubos, que a gente não vê, mas que tem ali no caule da planta, tá? Então, vocês vão fazer essa leitura, gente, que vale a pena, vocês precisam fazer essa leitura, tá? Deixo aqui como tarefa de casa, né, a leitura da página 211 até a 213, tá? Que vocês vão ver passo a passo de como planejar uma horta, cultivar vegetais, né, o processo da fotossíntese. Mas a 213 tem um experimento. Antes de vocês fazerem esse experimento, tem uma questãozinha aí, antes de fazer, tá? Do que poderá acontecer, tá? Qual o resultado que vocês acham que podem, né? O que poderá acontecer. Na página 213. Lembrando, gente, que todo o experimento, tá? Tia Michele vai pedir para ver, seja na aula, no plantão ou por meio de fotos, tá? Então não joguem fora, porque os experimentos serão pontuados, tá? Como o trabalho do bimestre. Então, ó, na 213, né, vocês vão ler, vão fazer esse experimento passo a passo. Lembrando, gente, que o quanto antes, tá? Todo mundo está fazendo é melhor, para obter um melhor resultado, tá? No plantão, no próximo plantão, na quinta-feira, nós iremos conversar sobre esse experimento. Ah, tia, eu não fiz ainda, não obtive um bom resultado. Mas, tudo bem, não vai ter problema. Mas eu quero, tia Michele quer ver a iniciativa de vocês, quer ver o início desse experimento, tá? A gente vai conversar e tia Michele gostaria de ver. Então, corram, façam o experimento, que é do feijão, tudo muito simples. Vai precisar de copinho descartável, feijão, água, algodão, nada demais. São materiais que vocês têm na casa de vocês, tá bom? Então, façam a leitura, tá? E no próximo plantão, tia Michele vai querer ver, né, esse experimento de vocês, tá bom? Quarto ano, um beijo de tia Michele.